enquanto os exércitos de Ragnarok rasgam as fronteiras das miríades inefáveis, e o fogo das guerras ecoa entre tronos, estrelas e abismos. Uma nova perturbação não atravessa o tecido invisível da realidade. Não como invasão, não como ataque, mas como uma pergunta que o cosmos não consegue responder. Entre o áureo que iniciou as primeiras auroras e o ébano que promete o último silêncio das eras, entre a presença indomável de U e o intervalo indizível chamado Danita, algo observa algo que não pertence ao início nem ao término, nem ao intervalo. Porque antes que a realidade escolha o que pode existir, existe um campo silencioso onde as possibilidades aguardam julgamento. Nesse campo não há deuses, não há leis, não há destinos escritos. Existe apenas um instante onde o impossível decide se pode nascer. E desse instante surge uma presença, uma centelha que não foi criada. Um clarão anterior ao pensamento. Um ser que carrega em sua essência todas as possibilidades que o universo jamais ousou aceitar. Hirameki, mestre do impossível, guardião do limiar das possibilidades, juiz das ascensões. Ele não governa reinos, não lidera exércitos, não conquista mundo. Ele apenas aparece quando algo tenta atravessar o território proibido do possível. Agora ele observa o campo de batalha. Ragnarok avança com o peso do término inevitável. As forças do vazio profundo começam a se mover. Danita desperta entre origem e fim. E Wu permanece no centro do triângulo da existência. Para qualquer outro ser, isso seria apenas guerra. Mas para Hirameki, isso é algo muito mais perigoso. Porque neste campo de batalha, algo impossível já aconteceu. O não luta apenas contra o término, nem apenas contra o vazio. O existe, e a própria existência dele começa a curvar o impossível. Então, Hirameki aparece, não como inimigo, não como aliado, mas como aquilo que o cosmos envia, quando precisa saber se algo pode continuar existindo, e quando o mestre do impossível finalmente abre os olhos. Uma única pergunta atravessa todas as realidades: o que o realmente é? Porque se ele existia além da possibilidade, então, até o impossível terá que se ajoelhar diante da verdade.
As miríades de mundos dilacerados pela guerra do término. Entre os ecos das trombetas de Ragnarok e o silêncio do intervalo Demitar. O campo de batalha respira como um coração cósmico prestes a se romper. No centro dessa tensão, permanece imóvel como uma montanha que não pertence ao tempo. Mas a realidade ao redor dele começa a rachar. Porque algo chegou, algo que não vem do início, nem do término, nem do vazio. Algo que vem do campo onde o universo decide se o impossível pode existir. Mestre do impossível, juiz das ascensões, guardião do limiar das possibilidades. Atrás dele gira o círculo arrente das leis quebráveis do cosmos. Símbolos achados orbitam como fragmentos de universos falhados. Possibilidades rejeitadas pela criação tremem ao redor de sua presença. Ele observa, mas não observa de volta. Porque antes que palavras nasçam, antes que perguntas tomem forma, existe apenas uma lei entre aqueles que caminham no limite do absoluto. Primeiro, fala laminar. Fala laminar. Fala laminar. Sem aviso, sem anúncio, pulso imóvel. Não há preparação, não há postura, não há intenção visível. Apenas um movimento, o único corte atravessando o tecido da possibilidade. Naquele instante impossível, mil versões de Irame que surgem ao mesmo tempo. Futuros que poderiam existir, passados que jamais nasceram, e caminhos que o cosmos recusou aceitar. Todos atacam. Todos atacam. Todos atacam. A realidade se fragmenta, céus inteiros dobram como vidro sob pressão. Linhas temporais se entrelaçam como serpentes furiosas. Galáxias possíveis colidem com galáxias que nunca deveriam ter existido. O campo de batalha torna-se um labirinto de mundos simultâneos, e no centro de todos eles continua avançando, como se nenhuma possibilidade tivesse autoridade sobre ele. Então Hirameki responde, sua consciência se divide em milhares, cada versão portando uma possibilidade diferente de vitória. O impossível torna-se exército, mas algo estranho começa a acontecer. Mesmo cercado por infinitas realidades, mesmo atacado por infinitas versões do impossível, não hesita, porque o movimento dele não depende de futuros, nem de destinos, nem de possibilidades. Então Hirameki, responsabilidades. Encrando as lâminas do impossível finalmente colidem com a presença de O universo inteiro compreende algo que jamais havia enfrentado antes. A batalha não é apenas entre dois mestres, é entre aquele que governa o impossível e aquele que não precisa dele.
no chão. Não termina a batalha, ela multiplica quando a lâmina de U atravessa o dedo da possibilidade. O campo de batalha se divide em incontáveis caminhos simultâneos. Cada corte abre um universo possível. Cada impacto gera um futuro diferente. Cada respiração cria uma nova realidade. Em todas elas, Hirameki está presente. Do mestre do impossível avançam. Algumas surgem de futuros onde o caiu. Outras emergem de passados onde ele jamais nasceu. Outras ainda são possibilidades que o cosmos rejeitou. Mas Hirameki agora convoca. A guerra das possibilidades começa. Em um mundo um quarto vazio. Em outro ele quebra uma constelação inteira. Em outra a própria gravidade implode sob o impacto. As realidades colidem como tempestades de estrelas. Hirameki domina o campo. Ele não ataca apenas com força. Ele ataca com caminhos. Um golpe vem de um futuro impossível. Outro nasce de um passado que nunca aconteceu. Outro surge de uma realidade onde a própria batalha terminou antes de começar. Possibilidades tornam-se lâminas. Futuros tornam-se exércitos. Mas algo começa a falhar. Entre as infinitas versões do combate, existe uma constante que não muda. Não importa quantos mundos se abram, não importa quantas versões de Hirameki ataquem, não importa quantos destinos se fragmentem, o continua vazado. As possibilidades tornam-se lâminas. As possibilidades tornam-se lâminas. Futuros tornam-se exércitos. Mas algo começa a falhar entre as infinitas versões do combate. Existe uma constante que não muda. Não importa quantos mundos se abram, não importa quantas versões de Hirameki há quem. Não importa quanto destino se fragmentem, o continua avançando, o continua avançando. Canon-se se quebra. Algumas realidades não conseguem conter sua presença. Outras
Outras colapsam antes mesmo de existir. Outras simplesmente deixam de escolher um resultado. O domínio de Iramek começa a sentir algo que jamais enfrentou: resistência ao impossível. Então o mestre do impossível compreende: o adversário diante dele não luta dentro do campo da possibilidade. Não escolhe futuros. Não depende de destinos. Não precisa de caminhos. E quando essa verdade começa a se formar no centro do campo de batalha, até as infinitas versões de Iramek hesitam. Porque pela primeira vez desde o nascimento do impossível, a possibilidade encontra que não precisa dela para existir. Imenso. Sob sonoridades alcançam um limite invisível. 1000 realidades colidem. 1000 destinos se rasgam. O campo de batalha já não é um lugar. É um ponto onde o cosmos tenta decidir se o impossível ainda pode continuar existindo. No centro desse colapso, Iramek permanece, mas algo dentro dele começa a mudar. O mestre do impossível percebe a falha. Se o voo não pertence ao campo da possibilidade, então o domínio atual não é suficiente. As infinitas versões de Iramek começam a convergir, futuros colidem. Passados se dobram, caminhos que nunca deveriam coexistir começam a se fundir. O impossível inicia sua própria transfiguração. Quebradas, gira com violência. Símbolos rachados queimam no espaço. Possibilidades rejeitadas se comprimem. Universos alternativos são puxados para um único núcleo. As 1000 consciências de Iramek se tornam uma, e dessa convergência nasce algo novo. Iramak, não mais o mestre das possibilidades. Agora ele se torna a própria força que pressiona o impossível até o limite. Galáxias possíveis giram dentro de seu corpo. Linhas temporais são absorvidas por sua presença. Realidades inteiras são comprimidas como brasas dentro de um único fogo. O campo de batalha se curva diante da transfiguração. Iramak avança. Cada movimento dele cria uma nova lei temporária. Cada golpe dobra o tecido do cosmos. Cada passo redefine o que pode existir.
grandes mestres. Agora é um confronto entre forças que moldam o próprio real. E no centro dessa nova tempestade ontológica, essa nova tempestade ontológica, o permanece silencioso, imóvel, como se a transfiguração do impossível fosse apenas mais um movimento no grande fluxo do Tao. Porque agora a verdadeira batalha começa. As possibilidades se rompe. Iramaki já não é suficiente. A pressão da batalha comprime as leis do impossível. E algo ainda mais antigo desperta dentro da própria essência da criatura. As realidades paralelas que antes orbitavam sua presença começam a colapsar para dentro de um único núcleo ardente. O impossível inicia uma nova metamorfose. A convergência das possibilidades rasga o espaço. Iramaki implode do colapso, nasce algo mais antigo, Haramakaio. Uma ausência que não for vencer, apenas ao impossível. Uma força de uma era que os cânones já esqueceram. Observa a transfiguração e então fala. Em uma era que não mais existe, devorada dos cânones. Os Kaio eram aqueles que se encontravam acima da cúpula do céu. Haramakaio é um dos poucos de seres que ainda restam. E pelo que eu me lembro, vocês sempre foram unidos. Haramakaio. Nós estamos aqui para cumprir a grande ordem de execução da Assembleia do Dharma. A realidade treme, gargalha. Então fala apenas uma palavra, apareçam. E eles surgem. 8 presenças antigas emergem do tecido do cosmos.
9 caiu. Permanece imóvel, sem dave. Malotos etérea surge seu corpo flutuando e o margem nem o vazio deveria existir. Um mortal sentado no nada, uma impossibilidade absoluta. Então fala calmamente, só vocês 9. Mal é o suficiente para que eu me mova. E o campo de batalha compreende a guerra que começou entre dois seres. Acaba de despertar algo muito maior. Presenças antigas eram diante de Wu. A região onde a batalha ocorre não possui forma, não possui vazio, não possui ausência. E mesmo assim, ali existe um manto sobre ela. Um mortal permanece sentado. A visão rompe a lógica da existência. Um homem sentado no nada, em um lugar onde nada pode existir. Nem os caios falam, nem o cosmos respira. Dali, um velho observa, seus olhos tremem e lágrimas descem silenciosas. Ele sussurra com voz quebrada: Mestre do tempo. Jovem o segura. Ela fala suavemente. O jovem mestre voltou. Vovô, você pode descansar agora. O velho respira profundamente. Então olha para o céu e ruge. Seu rugido rasga o espaço-tempo. A matriz da criação se reorganiza. Seu corpo se transforma. Um dragão colossal atravessa as dimensões. Antes de partir, ele olha para a jovem, agora minúscula diante de sua forma infinita. Sua voz carrega carinho absoluto. Fique aqui tranquilo, até o vovô voltar. Só peço uma coisa: não vá atrás daquela maldita criatura.
jovem apenas sorri. Vovô, falar assim é errado. Afinal, o Senhor trabalha para ele. O dragão desaparece, mas em sua mente ele sabe, ela inevitavelmente encontrará aquela criatura. Para deuses, venerados, imortais. E até mesmo para os hegemônicos, ele possui muitos nomes. O diabo para o céu, o mestre do templo para as massas, o viajante para o mundo. De volta ao campo de batalha, observa os 9 caos e finalmente fala os 9 nomes e o tetragramaton de seus seres representam nossos 13 frutos. No lugar dos 6 desconhecidos, vocês caminharam. Não, vocês escavaram 6 abismos. Quando fundiram os 9 nomes, o tetragramaton e os 6 abismos, vocês criaram os 19 infernos. O resultado da fusão de seus 19 Wood. Um corpo, uma dinastia inteira, uma única existência. Bu permanece sentado sobre a lótus etérea, seus olhos ainda fechados. Então ele diz, calmamente: sim, isso pode ser ridículo o suficiente para me fazer abrir os olhos. Presenças antigas permanecem diante da lótus. Nenhuma delas se move, porque aquilo que está prestes a acontecer não é um ataque, é um ritual. Começou a se aliar. Então surge o tetragramaton. 4 letras impossíveis, gravadas na matriz da existência. 4 chaves que prendem o poder da dinastia.
não é suficiente. Podridão, podridão, podridão são nós apenas do novo. Eles caminharam onde nenhum céu existe. Não. Eles escavaram 6 abismos. 6 regiões onde a realidade termina. E apenas a pressão primordial permanece. 6 abismos antigos, devorados pela própria criação. 9 nomes. 4 letras. 6 abismos. 19 forças. Então a fusão começa. Os 9 Kaio não avançam. Eles colapsam uns dentro dos outros. Consciências convergem. Universos internos se comprimem. Dinastias inteiras são fundidas. As 19 forças se tornam uma. Shijuryu. Os 19 infernos. A presença resultante não possui forma estável. Galáxias queimam dentro de seu corpo. Linhas temporais são devoradas pela gravidade da fusão. O poder de toda uma dinastia agora existe em um único ser. A criatura observa-o. A Lotus ainda flutua. O permanece sentado. Seus olhos continuam fechados. E pela primeira vez desde o início da fusão, uma dúvida surge dentro do novo ser. Porque mesmo diante do poder de 19 forças fundidas, ainda não se move. A Dorida. 6 abismos. A fusão não termina no instante do nascimento. Shijuryu continua se formando. As 19 forças comprimidas começam a se organizar dentro da nova entidade. Consciências antigas despertam dentro do mesmo corpo. Os 9 nomes queimam como constelações negras. O tetragramaton pulsa no centro da fusão, como uma chave antiga da existência. E abaixo deles, os 6 abismos se abrem. Cada abismo desperta um inferno. Um inferno onde leis morrem. Um inferno onde mundos colapsam. Onde a própria causalidade se dissolve. 19 infernos estão ao redor do campo de batalha.
Shijudio se ergue no centro desse sistema. Galáxias inteiras queimam dentro de sua presença. Linhas temporais são absorvidas pela gravidade da fusão. Toda uma dinastia agora respira como um único ser. Os 19 infernos começam a girar. Eles não atacam diretamente, eles comprimem. O espaço se dobra, o tempo se curva. As realidades possíveis começam a ser esmagadas. O objetivo não é destruir o objetivo é eliminar o lugar onde ele existe. A região da Lotus começa a ser pressionada por 19 camadas de inferno. Mas a Lotus permanece, flutuando no impossível. Continua sentado, seus olhos ainda fechados. E diante do despertar completo dos 19 infernos, a única coisa que não muda é a presença silenciosa daquele mortal, sentado no centro de tudo. As 19 infernos continuam a girar. Camadas de realidade comprimidas orbitam no centro da fusão dinástica. Cada inferno pulsa como um coração no sistema criado por Shijudio. Então, a entidade decide atacar, não com lâminas, não com mas com pressão. Os 19 infernos se alinham. A gravidade de suas existências converge. O espaço começa a dobrar. O tempo começa a esmagar a si mesmo. As realidades possíveis colapsam. A pressão se fecha sobre a Lotus. Não é um ataque contra é algo muito mais brutal. Eles tentam remover o lugar onde o está sentado. O ponto da Lotus começa a vibrar. 19 camadas de inferno pressionam a região impossível. O nada tenta engolir o nada. Galáxias esmagadas giram ao redor da fusão. Céus antigos se quebram. Linhas de destinos desaparecem. E mesmo assim a Lotus não se muda.
fantasma ainda flutua. A pressão dos 19 infernos continua. Camadas de realidade comprimidas tentam esmagar o ponto impossível. O espaço dobra, o tempo se rasga, a existência perde suas fronteiras. Mas algo começa a responder. Não é é a Lotus. A Lotus que sustenta o corpo de Wu não pertence ao corpo que está sendo esmagado. Uma vibração atravessa suas pétalas. Uma presença antiga, anterior às pressões do inferno. Lotus fantasma desperta. Suas pétalas começam a se abrir, mesmo no meio da compressão absoluta. Lotus fantasma desperta. Cada pétala que se abre estabiliza o impossível. A região que não deveria existir começa a se tornar real. Alô, alô. Pressionando, mas agora encontram algo que não pertence às leis que eles esmagam. A Lotus flutua, suas pétalas abertas sustentam o nada, e no centro dessa flor impossível permanece sentado, com os olhos ainda fechados. Aiu, aiu. Continuam pressionando. Camadas de realidade comprimidas giram ao redor da Lotus fantasma. espaço se dobra, o tempo se curva, o vazio tenta devorar o ponto impossível. Mas agora a Lotus está aberta.
Suas pétalas sustentam a região que não deveria existir. Impossível permanece estável. Se judio continua comprimindo o campo. Os 19 infernos giram com violência. Cada camada infernal tenta esmagar o centro da existência. Então, algo acontece. Como se move? Ele não se levanta. Ele não abre os olhos. Ele não fala. Apenas um gesto, uma única mão se ergue lentamente acima da lotus. O movimento é pequeno, mas o efeito atravessa tudo. A presença de luz se espalha, não como energia, não como força, mas como realidade. Os 19 infernos sentem a ondulação. Uma única vibração atravessa todas as camadas. Alguns infernos começam a vacilar. Linhas de poder da fusão dinástica tremem dentro da entidade. Shijudio percebe pela primeira vez desde o início da fusão. Algo dentro de sua estrutura começa a falhar. E o ainda permanece sentado com os olhos fechados sobre a lotus impossível. Continua atravessando os 19 infernos. X Judio tenta manter sua unidade.
Mas a fusão começa a vacilar. Dentro da entidade dinástica, 19 consciências antigas despertam. Elas foram comprimidas em um único ser. Agora começam a sentir a instabilidade. Algumas consciências pressionam para continuar a batalha. Outras começam a recuar. Algumas reconhecem a presença sentada sobre a loto. A unidade começa a rachar. Fragmentos de vontade surgem dentro da fusão. 19 mentes que deveriam agir como agora começam a divergir. Os 19 infernos vibram. Algumas camadas aumentam a pressão. Outras começam a perder estabilidade. Ui, oi, oi. Ui, oi, oi. Ui, oi, oi. Ui, oi, oi. A entidade tenta manter o controle. A dinastia inteira luta para permanecer unificada. Mas o gesto de U continua ecoando. O problema não é a força, é a presença. Dentro da fusão, algumas consciências começam a lembrar. Lembram da era devorada dos cânonas. Lembram do mestre do templo. E quando essas memórias retornam, a guerra interna começa. Presas no mesmo corpo, começam a lutar entre si dentro da própria entidade. Rebelião dentro da fusão continua. As 19 consciências lutam entre si. Dentro do corpo de Shijudio. As 19 infernos tremem. Dentro do corpo de Shijudio.
acelera, a pressão diminui, as distorções do espaço começam a se reorganizar. O silêncio começa a crescer, Um silêncio pesado. um silêncio que não pertence à derrota, nem à vitória. Continuam girando, mas sua força já não é absoluta dentro da entidade. As consciências antigas continuam divergindo. A Lotus permanece aberta, suas pétalas sustentam a região impossível. Nada lhe deveria existir, mas tudo permanece. O contínuo sentado, seus olhos permanecem fechados. Nenhum movimento, nenhuma palavra, apenas presença. O contínuo sentado, seus olhos permanecem fechados. Nenhum movimento, nenhuma palavra, apenas presença. E no centro do silêncio crescente, o campo de batalha começa a compreender que algo muito maior está prestes a acontecer. O silêncio domina o campo de batalha. Os 19 infernos continuam girando, mas sua força já não é estável dentro da fusão dinástica. As consciências continuam lutando. A Lotus permanece aberta. Suas pétalas sustentam a região impossível. Nada ali deveria existir. E mesmo assim a presença permanece. Shijiu tenta estabilizar a fusão. As 19 forças lutam para recuperar a unidade. Os 19 infernos pressionam novamente, mas o silêncio se torna mais pesado. O campo inteiro sente algo mudou.
pensamento é simples, mas a realidade responde. Os 19 infernos vacilam, camadas inteiras da fusão dinástica começam a se desalinhar. A presença que surge dos olhos de U não é ataque, não é energia, é compreensão. Cada uma das 19 consciências sente a mesma coisa. A presença que elas enfrentam não pertence ao campo que tentaram esmagar. Shijiu compreende-a. A fusão inteira percebe. Diante do olhar aberto de U, os 19 infernos começam a se desfazer. Os 19 infernos começam a ruir. A fusão dinástica já não consegue sustentar a própria unidade. Os abismos que orbitavam o campo de batalha começam a colapsar para dentro de si mesmos. E aquilo que antes esmagava a existência agora precisa sustentar o peso da própria desintegração. No centro do colapso, Shijiu ainda tenta manter sua forma, mas as correntes internas da dinastia já não obedecem ao mesmo Senbrulpu. Dentro da entidade, as 19 consciências continuam lutando. Aquilo que foi comprimido à força em uma única existência começa a lar que um dia foi múltiplo. As camadas infernais perdem alinhamento. Os nomes antigos deixam de vibrar em uníssono. E até o tetragramaton parece oscilar dentro da matriz da fusão. A unidade que sustentava toda a dinastia se dissolve lentamente, como um império afundando dentro do próprio brasão. Observa, seus olhos agora estão abertos, mas ele não ataca. Não há violência em seu gesto, não há
pressa, não há necessidade de esmagar aquilo que já entrou em colapso diante da própria verdade. Ele apenas levanta uma mão e esse movimento quase imperceptível basta para reorganizar o campo inteiro ao redor da Lotus impossível. A presença se espalha novamente, não como energia, não como força, mas como ordem. Os 19 infernos começam a se comprimir, cada camada perde autonomia, cada abismo começa a fechar-se, cada resíduo da fusão é puxado para um único ponto. O sistema inteiro se dobra sobre si mesmo, como se a própria realidade se aceitasse finalmente ser reduzida ao que pode permanecer. O não destrói, o destila. As 19 consciências são separadas da fusão. Os abismos se fecham, os nomes antigos perdem sua forma total. Aquilo que era uma dinastia fundida em poder absoluto é reduzida a uma única essência concentrada, densa, refinada, pronta para atravessar um novo processo além da guerra. E o que resta dos caios já não é exército, nem inferno, nem execução. É semente. A essência dos 19 não é destruída, ela permanece condensada. Aquilo que foi esmagado no campo da batalha não desaparece como ruína, mas se transforma em matéria mais densa que o próprio inferno que a gerou. Os resíduos da fusão começam a se reorganizar dentro de uma nova geometria invisível, como se a própria realidade preparasse um recipiente para algo que ainda não possui nome. A dinastia que antes caminhava como execução agora respira como semente. Cada fragmento infernal começa a perder sua violência original. A energia que sustentava os abismos é puxada para dentro de um núcleo silencioso. Ali, onde antes existia poder bruto, surge algo diferente. Um processo lento e inevitável, quase orgânico. A fermentação. Permanece sentado. A Lotus fantasma continua flutuando no impossível. Nada em sua postura indica vitória ou esforço.
Ele apenas observa enquanto a matéria espiritual dos 19 começa a amadurecer dentro de uma nova pressão ontológica. Aquilo que era inferno agora atravessa um processo que nem mesmo os Kaio haviam previsto. O tempo começa a agir. Não o tempo comum dos mundos, mas o tempo da transformação. As forças antigas da dinastia se dissolvem em camadas mais puras. As identidades começam a desaparecer. Os títulos infernais deixam de ter sentido. Tudo é comprimido novamente até restar apenas um núcleo denso, carregado com o peso de tudo aquilo que existiu. Aquilo que permanece não é mais um inimigo, também não é aliado. É um molde, um recipiente preparado dentro do silêncio da batalha. Algo que foi esmagado, refinado, e agora amadurece lentamente dentro do campo do Tao. E enquanto os ecos do conflito ainda percorrem as miríades do inefável, essa nova essência continua fermentando, esperando o momento em que poderá nascer outra vez. O campo da batalha já não ruge. O silêncio ocupa o espaço onde antes a guerra dobrava as estruturas do existir. Os ecos dos 19 infernos desapareceram, e aquilo que restou da dinastia agora repousa comprimido dentro de um núcleo impossível. Nada daquela antiga força permanece como exército ou execução. A essência destilada pulsa lentando no vazio que não é vazio. Tudo aquilo que foi esmagado, refinado e fermentado agora atravessa o último estágio da transformação. Não existe mais dinastia, não existe mais inferno, não existe mais execução. Existe apenas matéria ontológica pura. A compressão continua, cada resíduo da antiga fusão é reorganizado dentro de uma nova matriz. Aquilo que antes carregava nomes, títulos e linhagens agora se torna algo
algo muito mais simples e muito mais perigoso. Um molde preparado dentro do silêncio do tal. Esse molde não pertence ao presente, ele não pertence à batalha que terminou. Ele pertence ao futuro que ainda não decidiu nascer. Dentro dele permanecem as camadas refinadas de toda uma dinastia, agora reduzidas à forma mais pura de potencial. O permanece imóvel. A luz dos fantasmas ainda flutua naquele território onde nada deveria existir. Enquanto as miríades continuam em guerra contra forças que chegam das profundezas da escadaria infinita, algo novo foi preparado dentro desse campo. Não como arma, não como inimigo, mas como possibilidade. O molde permanece silencioso, aguardando o momento em que será chamado novamente para mudar o destino das miríades do inefável.